Olá, estamos aqui no fim do ano, já caminhando para dezembro, que é um momento em que naturalmente a gente para e reflete um pouquinho. Ou muitas vezes já começa a pensar sobre as festas que vão acontecer, e aí fica bastante entretido com o que tem que comprar, o que dia que vai acontecer, e um movimento muito externo. Então, hoje eu quero te convidar para a gente pensar um pouquinho o reverso. Antes de ir para toda essa festa, antes de ir para toda essa celebração muito extrovertida de consumismo, a gente parar e pensar de um ponto de vista contrário. Você já parou para pensar nisso? Então aqui nesse canal é um momento em que eu convido você para a gente refletir sobre temas da vida que podem nos ajudar ao nosso autoconhecimento. Para que o autoconhecimento, né? Para quê? Para que eu preciso me conhecer? Justamente para eu criar espaços internos, ter um espaço de uma vida criativa interna, para assim eu poder me expressar no mundo também de forma criativa, para assim eu também poder criar. Porque a criatividade externa, ela passa por dentro primeiro, por você ter uma vida extensa, uma vida interior vasta, conhecida. Então é você conhecer todos os seus aspectos, todas as suas partes, as suas reações, os seus padrões, querer mudar ou não. Aí vai da sua consciência o que te faz bem ou o que não. Para você se envolver na vida, acho que esse é o objetivo. Então esse canal é justamente para essas reflexões. E hoje, pensando então no fim do ano, em que o nosso calendário, esse calendário gregoriano, marca que este ano se acabou, a Terra deu a volta ao redor do Sol. Isto marca o fim de um ano. Há uns vídeos atrás eu falei sobre o tempo, eu falei sobre a gente suportar o tempo, e parte de suportar o tempo é eu acompanhá-lo dentro de um acordo que fizemos em que cada ano tem 365 dias, a Terra deu a volta ao Sol, cada dia tem 24 horas. E nós temos isso, qualquer pessoa tem esse tempo disponível para a vida, para você fazer o que você quiser. Alguns escolhem dormir a maior parte do tempo, outros escolhem preencher a vida com tanta coisa que sequer tem tempo de refletir, outros vão encontrando o seu próprio tempo. Qual é o seu próprio tempo? E aí essa é uma boa reflexão para o fim do ano, porque aí pode determinar as suas metas. Será que você está pondo coisa demais na sua vida e, por fim, não está cabendo nem você, de tanta coisa que você faz e não consegue nem respirar, e está sempre assim, esbaforido, correndo atrás para cumprir as metas e compromissos que você se coloca? Ou sua vida está com muito tempo? O que você fez no ano de 2025? O que você aprendeu nesse ano de 2025? Esse é o convite. A gente voltar um pouquinho, e aí esse vídeo vai ser uma sequência do próximo. Então esse a gente vai parar e pensar e refletir, reconhecer o que eu fiz no ano de 2025. Como foi o meu ano? Eu cumpri o que eu me propus, me perdi no meio do caminho. O que foi? O que você fez? E aí eu vou trazer um conceito da celebração. Esse é um conceito muito interessante em que a gente pode tanto pensar em celebração como festa, beber, compartilhar com os outros, dançar, festejar, quanto uma outra perspectiva. E é essa que eu quero te convidar. Eu trago essa inspiração de um método que eu tenho trabalhado bastante nos processos colaborativos, para se pensar a colaboração e pôr em prática isso que é tão difícil, que se chama Dragon Dream. Esse método, ele incorpora
uma série de conceitos de outros campos e outras abordagens e desenvolve um modelo. Então, esse modelo que tem 4 dimensões em 2 eixos, a dimensão do indivíduo, da pessoa, do ambiente, nesse diálogo constante, e a teoria e a prática. E neste modelo, a gente pode ver que a celebração, ela está na dimensão da pessoa, do indivíduo. Ela não está na dimensão do ambiente, isto é, da extroversão, do envolvimento com outros, do envolvimento na vida. Ela está na dimensão do indivíduo, da pessoa. E na prática, também aí nessa parte entre prática e pessoa, indivíduo. E aí essa reflexão é tão interessante porque ela traz uma outra perspectiva, diferente inclusive do dicionário, em que diz também, em que celebrar, que vem do latim, é honrar o outro, honrar, compartilhar, em que eu estou no campo do indivíduo. E aí eu achei tão interessante essa abordagem e esse olhar para a celebração, e eu me aprofundei aí para desenvolver tudo isso aqui que eu estou falando com vocês, porque qual é a reflexão? Primeiro que o celebrar, o ir para fora, para o ambiente, para o outro, para o compartilhamento, pressupõe que primeiro passe pela pessoa, que ela, então, reflita, reconheça sobre o que aconteceu primeiro. E aí aqui também nesse modelo a gente pode ver que a celebração ela vem depois da realização, né? Então a gente sonha, planeja o que vai fazer no campo da teoria, o sonho é no campo da teoria e da imaginação, planejamos de uma forma mais específica do que tem que ser feito e então se realiza e aí se celebra. Então, logo, a celebração, ela é um momento em que eu vou olhar para trás e reconhecer o que foi feito. Então, enquanto prática, nesse momento, no fim do ano, no fim desse tempo de 2025, eu te convido a olhar para o seu ano de 2025, desde janeiro, e imagino que já passaram tantas coisas que parece que isso foi um tempo atrás, mas você voltar ali, na sua agenda, nas suas anotações, na sua reflexão pessoal, quem sabe num momento meditativo, numa caminhada, sozinho, você reflita: o que eu fiz? O que foi fácil? O que foi difícil? O que eu alcancei? O que não? O que eu superei? E principalmente o que eu aprendi. O que eu aprendi com tudo isso? Porque esse é o resultado máximo que pode me levar a uma sabedoria, a sabedoria através da experiência vivida. Então a celebração nos convida, nesse modelo que eu estou te convidando a refletir, a mudar um pouco, talvez, a perspectiva, o que eu fiz? Eu reconheço o que foi feito, seja bom, seja mal, sucesso ou fracasso, porque tudo é aprendizado. Essa é a magia da vida. A gente sempre ganha. Ou eu ganho, tenho sucesso, ou eu ganho, seja lá no que for, ou eu aprendo. E aprender é um grande, grande ganho. Isso é o processo de reflexão. Quando eu paro, reconheço o que foi feito, reflito com essas questões básicas, e você pode ter outras também, reflito sobre o que foi feito, me dou conta do que aprendi, este é um processo celebrativo. E aí, quando eu vou dialogar com o ambiente, isso significa com os outros, né? Porque tudo que está fora de mim faz parte do ambiente, inclusive outras pessoas, aí a gente pode celebrar completo, inteiro, sabendo o que está passando em mim, sabendo sobre como eu afeto o mundo, desde as minhas atividades, desde a minha prática, do meu comportamento, das minhas atitudes,
eu posso ir criando coerência na minha vida. E coerência me ajuda a alcançar o que eu quero. Me ajuda, inclusive, a deslumbrar um futuro, a imaginar um futuro. E aí isso vai ser tema do nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre sonho. Inclusive esse sonho que eu imagino para a minha vida. O que eu quero para o meu futuro? Isso é sonhar. Então este processo reflexivo, em que eu paro e reconheço o que foi feito, e isso não precisa ser feito só no fim do ano, pode ser feito no meio, inclusive te sugiro a no meio do ano, a cada 3 ou 4 meses, parar e ver como que eu estou indo aqui. Será que eu estou indo de acordo com o meu sonho? O que que precisa mudar? O que que eu preciso adaptar para conseguir chegar aonde eu quero chegar? Este sonho, essa capacidade de deslumbrar no futuro, de criar um futuro e de torná-lo realidade, depende da minha capacidade de celebrar. De celebrar nesse sentido, reconhecer, refletir, reconhecer a mim, logo também poder reconhecer os outros que estão comigo na minha jornada, seja no trabalho, na família. E talvez seja essa a festa do Natal, né? A gente distribui presentes no sentido de honrar e reconhecer essas pessoas queridas em que eu vou presentear. Mas antes de ir aí, eu passo por mim. E esse processo de passar por mim é um processo também de autoconhecimento. É um processo que eu vou me deparar com as minhas questões, com as minhas resistências, com as minhas aberturas. E isso que me leva para a minha sabedoria e para deslumbrar o futuro. Então aqui, como fim do ano, fim desse ciclo, que é muito interessante essa parada, essa reflexão, vamos trocar um pouquinho sobre o que você descobriu. Quem sabe você compartilha comigo qual o seu aprendizado nesse ano de 2025. E o que você começa a deslumbrar para o seu futuro próximo, para o ano de 2026? Compartilha comigo, assim a gente pode interagir e se conhecer um pouco. E também, se você conhecer alguém que gostaria desta reflexão, compartilha também, que assim a gente cresce junto, espalha o conhecimento e trocamos aprendizados, porque essa é a melhor forma de aprender. Celebro você, celebro a sua vida e o seu percurso até aqui e que vai abrir uma nova jornada em 2026.